Boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando o pessoal entrar por aqui. Oi, Aline. Nicole. A Liga Meu Melhor Eu. Vamos chegando por aqui. Dando as boas-vindas. O Gustavo também. Muito bom ter vocês aqui. Estamos chegando aí na parte final da nossa jornada. Como passa rápido, né? Já estamos na penúltima live da jornada da inteligência emocional. Oi, Giba. Bem-vindos, Andréia. A Roberta. Muito bom. Saudades de você também, Rô. Gente, como passa rápido, quero saber de vocês isso. A Nath também está por aqui, a Mari, Zanella. Muito bom. Gente, começo aqui o vídeo de hoje fazendo um agradecimento, porque vocês que acompanham o meu perfil no Instagram puderam notar que nós estávamos em festa essa semana. Estivemos aí 1.000 seguidores, então isso é uma festa para a gente, né? Todo mundo que acompanha também sabe, o Du está por trás das câmeras fazendo com que tudo aconteça da maneira, né, a melhor entrega possível operacional aqui para vocês. E essa pandemia, né, a Aline está colocando aqui, essa pandemia que não passa, né? Só não passa a pandemia. Passamos de 1.000, mas não passa a pandemia. Pois é um desafio, né? Mas eu agradeço, e aí lembrando, depois eu dou esses recadinhos finais, pessoal, mas lembrando que a gente está com o sorteio ainda rolando, e o sorteio eu vou fazer no final da live da semana que vem, tá? Da terça-feira, que é o último dia da jornada, no dia 25, eu vou fazer esse sorteio. A gente encerra a live, a última live, e aí eu vou fazer, eu vou entrar ao vivo para poder fazer esse sorteio, então acompanhem, tá? Acompanhem, que vai ser muito legal. Então isso é fruto, né? Nada disso seria também possível sem vocês, sem a confiança de vocês nesse período. É um momento muito desafiador, e dentro da área da saúde, como profissional da psicologia, como professora da universidade, o que a gente puder trazer para poder levar uma psicologia mais acessível para as pessoas, que nós sabemos que nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, a primeira temporada do projeto também foi muito importante, tivemos uma série de profissionais, foram 10 profissionais, tivemos um momento também nesse domingo no Instagram, que nós agradecemos a cada um desses profissionais que estiveram conosco. Então, vamos caminhando, né? E esse retorno, esse feedback de vocês nos dá motivo, porque como vocês sabem, tudo isso aqui para mim é muito novo, não nasci youtuber, aliás, muito pelo contrário, dentro da minha até formação como psicóloga, tem uma série de questões, eu não podia nem ter o Orkut da pessoa que eu atendia, então tem uma série de desconstrução da minha parte também para poder aprender, mas com um propósito maior de levar a uma série ao maior número de pessoas possível, informações técnicas e tudo mais, tá? Então, Edgar, boa noite, a Regina também, a Alessandra, a Yara, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na quarta live, penúltima da Jornada da Inteligência Emocional. Quem está no grupo, no Instagram, recebeu a atividade semanal. Passei por lá hoje também, dei algumas dicas, né, sobre reflexões importantes. Nós falamos sobre automotivação e como que a gente precisa dessa força interna, porque muitas vezes nos passa a ideia mesmo de desistir. Vamos supor, lá na live 1, que a gente já aumentou o nosso autoconhecimento, vamos supor, vou dar um exemplo só para ser prática, para quem está chegando aqui agora, quem estiver também vendo essa gravação no próprio YouTube,
Lembra de curtir, compartilhar para que o canal possa crescer e esse projeto, a temporada 2 do projeto Psicologia na Prática, seja uma semente que perdure e que floresça uma série de novas ideias e novos conceitos para a população, tá? Então, veja só, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos, você chega na informação, né, no seu autoconhecimento, que você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de falar em público, certo? E aí você olha para isso, amplia o seu autoconhecimento, todo mundo diz para você, olha, você tem uma certa dificuldade de falar em público. E aí a gente, não, imagina, o quanto mais eu puder me safar, deixar alguém falar por mim, alguém da minha família fala pela minha pessoa, no trabalho eu deixo outros profissionais falarem por mim, e tá tudo bem, e na universidade, ou na tua pós-graduação, ou na tua graduação, todo aquele momento que você tem de apresentação de trabalho em grupo, você pergunta, é obrigatório eu apresentar? É assim? Ainda na universidade a gente pode fazer isso, ó, tem um monte aqui. Meus alunos que estão acompanhando não fiquem bravos, mas é assim que a gente faz. Ou seja, diante de um desafio que a gente sabe que nós temos, a gente tem essa tendência em fugir, porque dá muito medo. Foi quando nós falamos da live 2, que é o autocontrole. Veja, há muita necessidade de autocontrole para que eu fale sim, mesmo sentindo muito medo e indo falar em público. Quais estratégias eu vou utilizar para eu me controlar, para estar presente no dia dessa reunião? Porque quantas vezes você vai terceirizar a sua fala em público para alguém no trabalho e pode até perder a oportunidade de melhores projetos ou até mesmo de uma promoção. Ou seja, quanto mais você evitar esse contato com esse teu medo de falar em público, quando é que você vai desenvolver essa habilidade? Vai ficar muito difícil. E o que acho muito interessante é que as pessoas vibram na hora. É impressionante. Uhul, fulano vai falar por mim. Uhul, olha lá o fulano. Deixa o fulano da família falar no WhatsApp, porque é muito mais fácil para eu ficar na minha. E aí vem a terceira habilidade da inteligência emocional, que é a automotivação. Ou seja, é muito mais fácil o caminho de deixar alguém falar por mim e enfrentar esse medo de falar em público. Então, eu tenho que olhar para essa minha força interna e ir em busca deste aprimoramento. Não é fácil. Primeiro passo, eu preciso reconhecer por que desse medo de falar em público. Estou aqui dando um exemplo para ser didático e prático na live, tá? Qual é esse medo que eu tenho de falar em público? Ele surge da onde? Então, que emoção predomina? Pode ser que seja vergonha? Você é uma pessoa que não pode errar? Como que fica isso para você? Exemplo, você é uma pessoa que tem muito medo de dirigir. No seu autoconhecimento, tem pessoa que fala, não, eu não tenho medo não, eu só não gosto. Tenho medo não, eu só não gosto. E aí ela vai pegando carona, vai fazendo tudo que ela, como ela pode, e ela vai fugindo desse problema. Até que em um determinado momento, ela vai ter que encarar de uma vez por todas, por uma necessidade, ou ela teve um filho, ou ela teve uma sobrinha, e de repente ficou para ela ter que cuidar dessa pessoa e ter que levar, ou então ela entrou numa universidade e ela vai ter que encontrar um horário entre trabalho e universidade para poder ir, enfim, uma situação fez com que ela de fato falasse, bem, agora você vai ter que olhar para isso e vai ter que dirigir. Gente, precisa de muito autocontrole, porque vai dar medo, você vai querer colocar a segunda e fazer a curva, não vai dar para fazer, você vai ficar tremendo, tem gente que morre, né, de medo, faz até cursos de pessoas que têm medo de direção. Então, é um esforço muito grande, esse autocontrole, para você falar assim, bem, ok, eu sei que eu vou sentir esse medo, respira fundo e vai. E aí entra a automotivação, porque só você sabe essa necessidade que precisa ser suprida para você enfrentar esse medo. E aí, as 3 habilidades que foram ditas até agora, quem está acompanhando desde a primeira, a gente finaliza o ciclo das habilidades intrapessoais, ou seja, inteligência emocional voltada para os meus aspectos, eu comigo mesmo. Se eu não sei aonde meu calo aperta,
onde é a minha dor, como eu posso me melhorar enquanto ser humano? Por onde eu começo? Por isso que foi autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Daniel Goleman também coloca esse livro que está no sorteio lá no Instagram, ele apresenta também o conceito de inteligência emocional como inteligência social. E a gente vai entender a partir desta live de hoje que falaremos da quarta habilidade que vai trazer esse olhar já interpessoal, eu com os outros no mundo. Só que eu primeiro me trato, eu olho para mim, eu entendo os meus sentimentos, as minhas emoções, para daí sim eu ser capaz de reconhecer e entender a emoção do outro, a dificuldade do outro. Né? Sem estas habilidades utilizadas para comigo, como é que eu vou saber fazer a leitura facial de alguém que não está muito legal? Né? Então, quer dizer, há uma probabilidade que se você não olha para você mesmo, não cuida das suas emoções, você também não tem tanta vontade, vamos dizer assim, ou facilidade em olhar e entender estas emoções também na outra pessoa. Lembrando que inteligência emocional é esta capacidade que nós temos de reconhecer as emoções em nós, sermos capazes de lidar com elas e também reconhecer as emoções nos outros e nos relacionarmos com eles. Lembrando que esta troca. Ai, Ju, falou. Deixa eu ver aqui os comentários. Elaine, que bom, o Giba está colocando aqui, né? Foi um grande presente para o portal. Mandei um beijo para o pessoal do Portal do Morumbi na live passada, estou mandando de novo, né? Uma equipe sensacional que também busca se desenvolver, tá? A Silvia também colocou que agora é só o começo, está ficando cada vez mais interessante. Que bom, né? Estou vendo aqui os comentários. E a Verena me pergunta aqui, então, qual que é o tema de hoje? Eu sempre faço esse tan, né? Até para o pessoal ir entrando e tudo mais. Fiz uma breve recapitulação. E aí, qual seria, então, esta habilidade que nós vamos descobrir hoje, que é o nosso quarto passo da inteligência emocional, que vai além de nós? Veja, não é mais uma habilidade intrapsíquica, né? Ela é uma habilidade interpessoal. Eu vou ser eu com o outro. Deixa eu olhar os comentários aqui. Quem adivinha? Começa com E. Tomar uma água, né, pessoal? Também, se não... Vamos lá. Fabi por aqui. A Cibele também, Damião. Vamos lá, alguém vai fazer alguma... Como fala? Algum apontamento, alguma sugestão? Qual seria o quarto passo? Tô com ele aqui, ó. Quarto passo da inteligência emocional. Vamos lá. Ahá, o Gustavo. Muito bom, Gustavo. Isso mesmo. Empatia é o quarto passo importantíssimo da inteligência emocional. E vamos lá ver que história é essa de empatia, rapaz. Olha lá. A Clô também colocou empatia, né? Muito bom. E o que é empatia? Bonita essa palavra, né? Chique no último para nós falar que nós tem. Uai, mas como é que a gente coloca ela na prática, né? Essa empatia, tá? Para a gente ir colocando aqui, eu quero ouvir para vocês o que é empatia, me ajudem a tornar a live interativa, mas vou trazer aqui alguns apontamentos teóricos importantes para a gente poder saber de onde que surge tudo isso. Basicamente, quando a gente fala na palavra empatia, ela vem do grego, ela é empateia, certo? Eu entro no sentimento. Então, essa palavra vindo do grego, eu entro no sentimento, empateia. Então, eu imagino, eu tenho essa habilidade de me imaginar no lugar da outra pessoa. E eu sou capaz de reconhecer a emoção no outro, né? Isso que a gente falou. Veja, imagina que você chega no seu trabalho e aí você começa
especialmente quando nós estamos presencial, em tempos de pandemia, a gente fica com o virtual ali, podendo nos contar, né, as questões faciais, mas é notório, né, gente, quando a gente chega, putz, nossa, tal coisa me aconteceu, você não sabe, e aí você olha, a pessoa tá olhando para baixo, ela mal te responde, ela tá assim, e tem gente que continua conversando, que é uma beleza, que é até ótimo, aliás, deixa a pessoa em silêncio, porque eu só quero falar mesmo, e ela nem prestou atenção que aquela pessoa não estava legal. E ela continuou falando o que ela desejava, né? Então, eu não olho para esse outro. Né? Então, assim, o quanto que é desafiador a empatia, essa habilidade, porque ela nos promove um olhar para o outro. E aí eu vou além de mim. Eu também considero que as minhas ações provocam um resultado, né, uma consequência nos relacionamentos. Nas organizações, nós falamos muito do clima organizacional. Então, veja o quanto a atitude de um membro da equipe impacta no clima da percepção geral. Né? E o quanto você se coloca nesse lugar do outro para enfrentar esses desafios, tá? E aí, eu queria trazer um olhar do que a gente do que a gente pode perceber, eu não quero confundir, mas aí depois a gente vai conversando aqui juntos, tá? Que acontece? O que não é empatia? Vamos colocar isso na prática? Porque se nós pensarmos, empatia, eu me coloco no lugar do outro, e nós temos a estratégia, por exemplo, muito dita sobre vestir o calçado do outro. Você quer saber quem é esta pessoa? Vista o calçado dele. Opa, alguém já deve estar falando aí, vige! Eu que não vou vestir calçado nenhum, não sei nem se tem chulé. E pode ter, né, pessoal? E aí você tem este vestir o calçado do outro para enxergar e sentir, porque empatia não é só me colocar pensando no lugar do outro, é também sentir, porque você é um ser humano tal como ele. E aí, depois, se vocês tiverem interesse, existe um museu da empatia, foi idealizado, né, por uma pessoa em Londres, que conta, já esteve no Brasil em 2017, que conta a história de vida das pessoas, mostrando os sapatos dela. Então, você quer saber o que acontece com aquela pessoa? Vista o sapato dela. Teve uma campanha que foi lançada pela Unicef em 2013, trazendo esse olhar também para as pessoas. Na época, essa campanha foi especificamente lá voltada para as pessoas da Croácia, para que elas vestissem as sandálias das crianças da África que utilizam como sandália uma garrafa PET. Então, elas põem, depois vocês podem ver imagens na internet, é aquela garrafa PET amassada, e aí colocado, né, alguma coisa ali só para fazer uma fita ali para ser a tira da sandália. E aí, gente, vocês imaginam como é? Vocês já imaginaram colocar uma sandália dessa nos pés? Dá para ter mais ou menos a ideia do que a pessoa passa? Né? É só uma metáfora, vestir o sapato do outro, tá? Tá fazendo sentido? Olha lá, a Fabi trouxe um comentário interessante. No pé do outro pode doer e no nosso não. E o inverso é verdadeiro. Se teu pé for menor, certo? Do que o do outro, teu pé vai caber. Agora, quantos pés não são maiores? E aí eu vou ter que vestir um calçado que nem em mim cabe. E aí só o fato de eu colocá-lo já vai doer em mim, percebe? E aí, quando a gente olha para essa ideia de vestir o calçado do outro, quantas são as vezes que você é chamado para olhar para esse outro e você não tem tempo? Porque essa vida corrida é assim, né? Você está aqui, você está lá, você faz isso, você faz aquilo. E aí, eu quero trazer, então, essa metáfora para pensar o que é empatia. Eu posso, sim, me colocar no lugar do outro. E aí, eu quero trazer dicas, pessoal, do que não é empatia. E a gente acha que está abafando, sendo super empático. Como assim, Ju? Explica melhor isso. Explico, tá? Por exemplo, empatia
é conexão. Então, eu me conecto com a dor do outro, eu me conecto com o outro. E às vezes não precisa ser dor, tá, pessoal? Às vezes tem alguém que vem contar uma grande conquista. E às vezes a gente, tá, parabéns, tipo, pensa internamente, pois eu tô tentando faz 5 anos e até agora nada, né? A gente não é capaz também de sentir essa alegria pelo outro. Então, cuidado, dá uma observada como é que você tem feito as conexões. Se empatia é sentir com as pessoas, o que isso faz? Aquela ideia de que faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. E aí vem o convite. Na verdade, fica uma frase para vocês pensarem. Será que é faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você? Ou faça aos outros o que eles gostariam que você fizesse a eles? Porque muitas vezes a gente faz para o outro com base naquilo que a gente acha importante para nós. E isso não necessariamente é ser empático. Ju, tá muito teórico, vamos para a prática, vamos. Vou dar um exemplo. O que não é empatia? Expressões do tipo pelo menos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa começa a te contar, né? Nossa, eu estava fazendo um tratamento, eu estou, né, fazendo um tratamento para engravidar. Estou dando um exemplo. E aí você responde para a pessoa, nossa, pelo menos você está tentando, né? E eu que nem casada sou. Você começa, sem perceber, a falar de si mesmo. Né? Outro exemplo, a pessoa pode falar, nossa, eu perdi o meu bebê, o que uma coisa não é muito fácil, né, pessoal? Uma coisa muito delicada. E aí você, na ânsia de querer ajudar, fala assim, pelo menos você pode, você engravidou, e eu que nunca engravidei. Sabe, fica tentando tornar a coisa mais positiva e, na verdade, você não está sendo nada empático, porque quando você fala de você ou fala do outro e não tem uma escutativa para o que ele está te dizendo, isso não é empatia. Quem aqui confessa que, sei lá, não precisa ser uma dor tão grande? A pessoa está te contando, nossa, talvez eu acredito que o meu casamento chegou ao fim. E aí vocês falam, nossa, você sabia que a fulana também? Ela me disse que tal coisa, e aí você começa um discurso, né? Falando de uma outra pessoa. Só que o que mais nós fazemos é começar a falar de nós. E o que será que a gente deve fazer, pessoal? Será que quando nós começamos a falar de nós, querendo ser positivo e animar o outro, nós estamos de fato ouvindo o que ele nos tem para dizer? Sabe? Alguém te liga, fala assim, nossa, eu não tô aguentando mais meu trabalho. Nossa, nem eu. Porque, olha, você não sabe o que meu chefe fez, você não sabe o que a minha amiga do departamento X fez. Quando você vai ver, você continuou falando e aquela pessoa que lançou a conversa até parou de falar. Né? E você acha que está sendo super empático, porque, nossa, eu também tenho uma dor parecida com a sua, porque já que é me colocar no lugar do outro, né? Fez sentido, pessoal? Perguntas, vamos para as perguntas. Trouxe aqui ideias do que não é empatia, hein? Pelo amor! Deixa eu ver os comentários aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Doutora Juliana, o egoísmo é um sinal de falta de empatia? Então, pessoas egoístas, Rogério, elas têm uma inabilidade de olhar para o próximo. Ela é muito mais preocupada com as suas próprias necessidades. Então, é uma falta de empatia no sentido de não desenvolvê-la. Mas uma pessoa que tem traços mais egoístas, né, que foi ensinada a pensar somente nela, nas necessidades dela, a qualquer momento, se ela decide, não, pera um pouco, se eu estou olhando somente para as minhas necessidades, eu estou tendo prejuízos. Isso ocorre muito, Rogério, no ambiente de trabalho.
pessoas com falta, né, de empatia, que elas não trabalham em equipe, elas ficam focadas ali, não, isso aqui é meu trabalho e acabou, né? Eu não tenho tanta facilidade assim em trabalhar em equipe, mas nada impede ela, que ela, à medida que ela autoconheceu-se, está também ouvindo de colegas no trabalho, de lideranças do trabalho. E eu costumo brincar, pessoal, quem ainda tem os pais vivos, aproveitem, se até a mãe da gente fala de vez em quando alguma coisinha, né? Ou eu digo mãe, mas modo de dizer, uma pessoa muito especial na tua vida, que você tem muito afeto, um cuidador, um tio, uma avó, uma pessoa muito especial na sua vida. Se até ela diz, né, que você tem alguns traços, é bom você dar uma olhada. Só que a gente fica reativo. Então, o primeiro passo, reconhecer esse movimento mais egoísta, e à medida que eu conheço ele, eu posso fazer o quê? Me autocontrolar, porque eu já sei que eu vou ter essa tendência, e eu vou encontrar uma motivação muito grande, que é a minha necessidade de melhorar a minha habilidade de relacionamentos interpessoais. Então, eu vou encontrar esta força para me tornar mais empático. E aí a gente pode criar exercícios, é completamente possível que a gente desenvolva. Não é natural na pessoa, mas ela pode sim desenvolver, é uma questão de escolha, tá? A Yara fez um comentário bem interessante. Seria achar sempre que o meu problema é maior do que o do outro? Nesse caso, sim. E aí, o que você faz? O outro te conta o problema dele, e aí você acha que você está arrasando, abafando para dizer para ele, não, eu entendo você. E eu vou te contar, olha, eu também passei por isso, eu fiz aquilo. E o que acontece? Você domina toda a conversa. E essa pessoa, muitas vezes, só queria falar. Entendam uma coisa, os estudos mostram e a prática também, a gente muitas vezes, a resposta que nós damos para alguém, às vezes a gente quer levar a solução pronta, quer tentar resolver, e às vezes o problema ali na hora não dá para resolver. Né? Então, a conexão que você estabelece com a pessoa que está conversando com você, ela tem um poder muito maior do que o que você responde para ela. Então, você pode trazer uma solução para ela que ela nem te ouviu, porque ela nem está pronta para essa solução ainda. Agora, como você se conecta? Por exemplo, dependendo do que essa pessoa está te contando, você pode dar um abraço, ou você não está com ela presencialmente, estamos na pandemia, você pode responder a ela, olha, eu não tenho ideia do que é estar passando, né, exatamente a sua dor. Eu imagino o seu sofrimento, né? Eu não sei o que nós faremos, mas eu agradeço por você confiar em mim uma coisa tão importante. E eu estou aqui para a gente poder juntos encontrar um caminho. Olha como que muda. Você mantém a conexão. E às vezes a gente sai falando da gente, é uma confusão, né? O Edgar colocou, precisa ouvir bastante e diagnosticar o sentimento do outro para fazer a empatia. Deixar o outro desabafar antes de começar a falar. Muitas vezes o outro nem disse, a gente ia falar, está com uma carinha péssima, né? Já sei que você tem, você também não largou do fulano ainda? Sabe assim? E aí a gente já passa a ser até invasivo, né? Porque você tá expert em visualizar a percepção dos outros. Então perceba como é um equilíbrio, né? O Edgar também acrescenta, nem tudo que para mim é um problema, para o outro pode ser um desafio enorme. E está aí, Edgar, eu acho que é a grande conexão, porque como nós somos seres sociais, e como outra pessoa aqui já falou na metáfora, né, acho que foi a Fabi, às vezes eu vou colocar um calçado que não vai doer em mim como dói no outro. E é aí que está o poder nosso de nos conectarmos. Porque se você está diferente da outra pessoa, mais forte, você pode ajudá-la. Percebe? E olha só como nós somos seres sociais. Às vezes eu não vou conseguir resolver aquilo sozinho, mas no suporte que eu vou ter deste alguém que foi empático comigo, eu posso sair vitorioso, eu posso vencer. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? Tô olhando aqui os comentários.
Uma coisa importante, tá? Outra coisa que não é empatia. Tem pessoas que entram num processo, se é que a gente pode dizer assim, hiperempática. Nossa, ela até foge de si mesma, assim, ela tem uma dificuldade em encontrar um centro dela, de tanto que ela está atenta ao sentimento dos outros. Aí também não tá legal, porque ela está tendo uma falha naquela primeira habilidade, que é de autoconhecimento. Ela está querendo conhecer mais o que o outro está sentindo, sem cuidar dos próprios sentimentos dela. Então, ela também sofre, porque fica em excesso. E o que ela faz? Ela começa a sentir tanto a dor do outro, ela passa a sofrer junto com ele, e os dois caem. Percebe? Aí os dois afundam. Um exemplo bem metafórico. O Du está me ajudando aqui com os comentários. Eu vi que vocês ficaram quietinhos. Pode ser que vocês estão jantando, pode ser que vocês estão assistindo outra coisa aí em conjunto, ou que vocês estejam refletindo. Me ajudem aqui a pensar junto. Uma metáfora que a gente pode dar aqui sobre essas pessoas que até entram em simbiose com a outra, né? Vive grudado à vida do outro, e aí ela passa a não viver a própria vida, e aí ela tá quase que, né, sendo hiperempática no sentido de que então ela já vestiu o calçado do outro, o calçado do outro é o calçado dela, não tá legal também. Exemplo metafórico disso né, o que é essa habilidade de se colocar no lugar do outro, mas conseguir ajudá-lo, como o Edgar e a Fabi trouxeram aqui, que nem sempre, para nós, quando estivermos ouvindo, é um desafio enorme. Só que tudo vai da forma como nós falarmos. A pessoa te conta um caos, aí você fala assim, não acredito que você tá arrasado com um negócio desse. Ih, eu já passei dessa fase. Gente, pelo amor do Senhor, isso não é nem um pouco empático. Pessoas que ela não faz por mal. Mas quando você fala, eu já passei dessa fase, você está no mínimo dizendo para a pessoa assim, nossa, você ainda está aí, eu já estou na tua frente, eu não acredito que você ainda não passou dessa fase. E aí ela já não está legal, ela vai se sentir incompetente. Como assim? Se a minha amiga ou meu colega já passou dessa fase, como eu não passei dessa fase? Tô ruim pra caramba, né? Então, olha como que a gente acha às vezes que está sendo empático e no fundo não está. Tô trazendo essas angústias, mas eu vou trazer dicas finais, fiquem tranquilos, de que é empatia, então de como a gente consegue colocar na prática. Tô tirando aqui vícios que nós temos, e aí a oportunidade de desaprendermos coisas que nós aprendemos, que é um grande desafio na andragogia, que é a aprendizagem do adulto. A criança ainda está com as informações mais frescas na memória, quase que uma, né, há poucas aprendizagens para ser desaprendidas. Então, eu estou fazendo provocações para a gente desaprender certas coisas, para depois a gente chegar no hábitos mais saudáveis, né? E o quanto nós estamos dispostos a aprender, a desaprender. Muitos já se colocam como super, né, sabidos, e isso é um grande desafio também. Tem dificuldades de empatia, quem já acha que está certo, porque se ele parte da ideia que quem está certo é ele e a ideia certa é dele, então logo ele não vai nem conseguir ouvir o outro. Ju, vamos para essa metáfora maluquinha tua aí, que você já está cheia de metáfora hoje. Pessoas hiperempáticas, que também não conseguem ajudar a pessoa. Exemplo, metaforicamente, você está num barco com esta pessoa. Vocês estão juntos ali, tá? E por algum contratempo, esta pessoa cai na água, ok? E ela não sabe nadar e ela começa a afogar. Nossa, eu aprendi, eu tô sendo bem didática, tá? Vocês vão dar risada aí, eu vou me chamar de doidinha, mas fica aqui a ideia. Você tá no barco ou você tá lá na água se afogando? Você tá no barco, certo? Só que pessoas que são hiperempáticas, meu Deus, nossa, ela pode estar se afogando, ela vai morrer, eu preciso sentir como ela está sentindo. Ela vai cair na água, vai tentar ajudar esta pessoa desesperadamente para sentir com ela o que ela sente. Se ela também não souber nadar, vai acontecer o quê? As duas vão se afogar e perderemos duas vidas. Percebe? Pessoas que não são empáticas. Eu estou no barco, fulano cai, começa lá a
se afogar. Tô atrasado aqui pro meu compromisso, essa pessoa aí, alguém vai passar e vai catar ela daí. Quem mandou também ela não aprender a nadar? Eu vou seguir em frente. Tô dando um exemplo besta, mas é isso, é uma inabilidade de sentir. Gente, pelo amor de Deus, é um ser humano que está se afogando naquela água, percebe? Beleza, demos 2 exemplos de pessoa não empática e pessoa super empática que se perde e não ajuda o outro. Eu não vou entrar no mérito, teríamos que ter novas lives e outros projetos, isso acontece muito com famílias codependentes, né, de familiares que usam drogas, usam o álcool, então a gente fica dependente nesse relacionamento e às vezes não ajuda esse familiar a dar seguimento do tratamento. Por isso que a grande maioria dos tratamentos para esse tipo de vício é também tratar da família, porque a gente fica tão dependente quanto, né? Não sabe como ajudar e a família vai se perdendo e a família adoece. Ok, Ju, já entendi os 2 exemplos. Passa para nós, então, o terceiro exemplo. Você pode ser esta pessoa que está no barco, tenha empatia. Poxa, esta pessoa que estava comigo caiu ali. E aí, olha o autocontrole, porque você tem que pensar tudo isso rapidamente, tem que ter a motivação para ajudar, e aí você se coloca no lugar do outro e vai ajudá-lo. Como você ajuda? Você, estando no seu papel, estando no seu lugar no barco, você olha para aquele que está no mar se afogando, meu Deus, poderia ser eu no lugar dele, né? Ele precisa, provavelmente ele gostaria que alguém o salvasse. Né? E você pensa, logicamente, né? Até instintivo, você não vai parar todo esse tempo. E aí você se coloca no lugar dessa pessoa. Poderia ser eu que estivesse afogando e eu gostaria, né? Imagina como essa pessoa deve estar sofrendo. Opa, eu volto para o meu lugar e aí eu vou olhar o quê? O que tem ali no barco? Um bote salva-vida, um colete salva-vida. O que eu, no meu lugar, posso fazer para ajudar essa pessoa? E aí você tem chances muito maiores de ajudá-la a sair do problema. Os 2 ficam salvos. Tem uma série de questões aí que envolvem afogamento, como que a gente salva vidas, treinamento de pessoas que estão se afogando. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, mas não vou entrar nesse mérito. Então, isso é ser empático. Você se conecta com o outro, eu me coloco no lugar dele, gente, mas você volta para o seu lugar. Então, a hora que você volta para o seu lugar, é que você é capaz de oferecer apoio e auxílio para o problema desta pessoa. Percebe? Né? O meu time na empresa está precisando coletivamente bater uma meta, dando um exemplo. O que eu posso fazer no meu lugar, nesta cadeira, para ajudar o meu time a bater essa meta coletivamente? Eu estou em casa com um desafio no meu relacionamento com um irmão, né, ou entre um casal. O que eu posso fazer? Ouvir o que o outro tem para me dizer, esta é a dificuldade dele, e eu volto para o meu olhar, para a minha condição, para ver como eu consigo ajudá-lo. Fez sentido, pessoal? Temos perguntas. Regina, uma palavra pode tanto construir como destruir. Então, temos que tomar muito cuidado, sem dúvida. E esta fala nossa, de falar sobre nós, para falar para o outro que o problema dele, nós estamos juntos, né? Assim, estamos juntos, estou com o mesmo problema. É invasivo, é violento, porque você não escutou esta pessoa até o final. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir, eu ouço pelos órgãos do sentido, sensorialmente. Por exemplo, eu ouço que passou uma moto aqui na rua. Vem, não consigo, a não ser que eu seja surdo, eu não vou prestar atenção neste barulho. Ok? Então, eu ouço, mas ouvir é um processo muito mais empático, porque eu vou buscar entender o que ele está me dizendo, eu vou dar um significado para a fala dele. Então, até na sua fala, no grupo hoje com essa pandemia, a gente antes, a pessoa estava falando, você termina a frase dessa pessoa, você não deixa ela terminar de falar,
né, devido a tanta ansiedade, ou às vezes a pessoa está ainda digitando no grupo do WhatsApp e você já está mandando a pergunta, não consegue nem esperar, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Olha aqui. O Rogério fez uma pergunta muito interessante. Doutora Juliana, não me recordo agora de uma palavra que vi escrito em um dos livros que ele leu, mas comportamento altruísta é considerado empático? É sim, Rogério, e a gente vai fazer uma analogia agora, e eu agradeço muito por esse teu comentário, porque lembra do Paul Ekman? O Paul Ekman é aquele psicólogo americano, estudioso das emoções. Nós colocamos, né, lá na descrição que está no vídeo do YouTube, exatamente mais informações sobre o Paul Ekman, que é o estudioso das emoções. Ele vai dizer que a empatia, ela tem 3 formas, né? Então, eu posso ser empático de 3 formas. Existe a empatia cognitiva, daí se o Du puder me ajudar, só colocar no chat, né? Então, a empatia cognitiva, que é quando você identifica o que o outro sente. Cognitivo tem a ver com o pensamento. Nossa, eu estou pensando aqui, eu estou percebendo pelos traços dele, ele está olhando para baixo, eu estou pensando que esta pessoa está triste. E aí você faz, né? Você identifica o que esse outro está sentindo. Existe a segunda empatia, que é a empatia emocional. Eu sinto de fato o que o outro está sentindo. Eu me aproximo daquele sentimento. E aí, por que é constrangedor para muitas pessoas sentir a empatia? Porque para sentir o que o outro está sentindo, eu preciso entrar na minha vulnerabilidade. Por exemplo, este outro está te contando de uma perda que ele sofreu na família, tá certo? Então, para você sentir o que o outro está sentindo, que é essa fase, né, essa forma 2 de empatia, você tem que fazer o quê? Também olhar para a sua própria dor humana, de em algum momento você também ter perdido alguém. E aí, nessa hora, vocês se conectam. Não é a mesma dor, porque a cada um sente, e sentimento a gente não arranca. Cada um sente de maneira diferente. Mas eu, como ser humano, já posso ter sofrido uma dor parecida. E aí eu me torno vulnerável. Olha que interessante, porque algo tem que ser visto dentro de mim, né? E eu me conecto não só com o outro, mas eu também me conecto com aquela dor, né? Com aquele sentimento que está comigo. Então, há uma certa vulnerabilidade e uma necessidade também de autoconhecimento, de autocontrole, de saber reconhecer as próprias emoções, para que você possa sentir isso, tá? Então, empatia cognitiva é uma forma, eu estou percebendo, eu estou identificando que o outro está sentindo isso. Empatia emocional, é o meu sentimento, é o sentir o que de fato o outro está sentindo. E a terceira, Rogério, vindo na linha do que você nos perguntou, é a empatia compassiva, compassiva mesmo, com 2 S's, vindo aí da questão de compaixão, que é esse querer ajudar o outro a lidar com essas situações ou com a própria emoção. Então, eu posso encontrar pessoas que fiquem apenas numa empatia cognitiva e não faz nada com isso. Tem pessoas que, na sua empatia emocional, se perde nos próprios sentimentos dela com o outro. E há pessoas que encontram essa terceira forma de empatia. Ela sente a cognitiva, a emocional e ainda consegue ajudar o outro. Nem todo mundo chega nesse altruísmo, né? Altruísmo é essa capacidade de você ir além de si mesmo e ajudar o outro. Mas é sim uma forma de empatia. É esse desejo altruísta de querer ajudar. Faz sentido, pessoal? Nossa, como a hora passa. Estamos aqui para os minutos já caminhando para a parte final. O que vocês estão achando? Fez sentido? Vão colocando nos comentários aí para mim. O que fez de sentido?
Isso, Silvia, muito legal, que foi aquela fala que eu trouxe aqui, ó. Ela coloca no chat. Uma visão interessante da empatia, né, complementando, é exatamente isso que eu trouxe naquela frase. É fazer o que o outro gostaria que você fizesse a ele, e não o que você gostaria que fizessem para você, porque a você ainda está se colocando, né, julgando e se colocando e não pensando. Olha, tem uma coisa muito interessante que eu não gosto muito de entrar nesse meandro, mas lá no consultório, né, nesse olhar clínico, nós observamos muito os pais que querem dar para o filho aquilo que eles não tiveram. E às vezes o filho precisa de outras coisas. Ele precisa que você dê aquilo que ele precisa. E você está atento para identificar o que ele está dizendo para você que ele precisa? Ou você está focado lá atrás em coisas que você não teve materialmente ou emocionalmente? Cuidado, isso também não é empatia, tá? Valeu, pessoal? Vamos ver aqui os comentários. Que lindo, Ju! Li sobre isso semana passada. A Rô. Oi, Rô. A Rosana tá por aqui, uma grande colega também. Sensacional. Minha inspiração para estar por aqui nas lives, né, Rô? Gratidão aí pela parceria. Então, pessoal, isto posto, vou vendo aqui, o Du tá me ajudando com os comentários. Deixa eu me ver, vocês estão achando que faz sentido, estão prestando atenção. O Rogério colocou da pergunta, falaram muito bom, a Marli dando os palminhas. A Clô falou, seria fazer essa parte em equilíbrio. Isso, é fazer em equilíbrio. Eu posso dizer ao outro, né? Posso sentir o que o outro está sentindo, mas eu devo voltar a mim e me perguntar como eu posso ajudar esse outro estando no meu lugar. E às vezes, o que significa vestir o sapato do outro? É que você não sabe muito bem o que está acontecendo, e quando você veste esse sapato, você é capaz de sentir, né? O André está dizendo que a empatia dele precisa ser moderada, precisaria treinar. Aí, André, você pode fazer uma avaliação, tá? Se você é uma pessoa hiperempática, você se coloca tanto no lugar do outro, cuidado, porque você foge das suas próprias necessidades e você tem tendência a se perder aí no meio de campo, né? Como diria aí, ok? A doutora Cláudia fez um comentário tão bacana, ó. Melhor não falar nada se você não souber o que dizer. É melhor abraçar carinhosamente. Sim, você pode dizer assim, olha, eu não tenho nem o que eu te falar, mas eu tô tão feliz que você compartilhou isso comigo, porque não é a resposta, a pessoa não está esperando a resposta. Ela muitas vezes precisa ser ouvida, sabe? E aí só dela saber que você está ali e se conectou com ela, do tipo, nossa, não deve ser nada fácil passar pelo que você está passando. Que bom que você contou comigo, eu estou aqui, a gente vai fazer isso junto. Não, mas agora eu vou desistir de tudo. Não, vamos dar uma respirada, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Aí, se você começa, eu passei por isso lá em 1973, é muito complicado, mas eu vou te falar, viu? Como eu já passei dessa fase, é horrível. Você é até violento com o sentimento da pessoa. E aí, para ir finalizando, porque eu tenho os meus horários, fantástico, empatia cognitiva aqui, ó, lindo isso, profundo e sensível. O Du colocou, beleza. É isso, gente, valeu muito. Arrasou, Ayara, parabéns, obrigada. Valeu muito, atitudes que temos e não percebemos, é isso mesmo. A Ana Caroline, nunca sei, Ana, se eu te chamo de Ana, de Carol, às vezes chamo de Ana, às vezes chamo de Carol, sempre também aqui presente, gratidão pela sua presença. Para finalizarmos, 4 características, então, para você manter os hábitos na sua empatia. Number 1, esteja sempre atento à perspectiva do outro, né? Veja, procure entender a perspectiva do outro. E muitas vezes o que a gente faz é já achar que o outro já está errado. A gente já vai com os ouvidos fechados, né? Não está nem aberto. Então procure. Por que será que ele está me falando isso? Vamos pensar, eu estou aqui falando do altruísmo e tudo mais, mas vamos falar de conflitos?
Na hora que você está num conflito, você está quebrando a cabeça para tentar explicar para o outro a tua visão. Mas e você? Está aberto para ouvir e entender a perspectiva dele? Como que esse conflito está impactando a vida dele também? Ou você está só interessado em falar do seu lado? Tá? Então, passo 1, entenda essa perspectiva do outro, e o passo 2 é não julgar. Ixi, aí é que tá, né, o embrolho. Julgamos o tempo todo. Olha, tá vendo só esse outro como é que é? Não adianta, tá fazendo isso. Tá vendo assim porque tem uma cabeça pequena, e a gente já sai julgando. Então, entenda a perspectiva do outro, não julgue. Número 3, reconheça essas emoções nas outras pessoas. E você só vai ser capaz de reconhecer a emoção nessas pessoas quando você já estiver consciente das suas próprias emoções. Por isso a importância de autoconhecimento e o autocontrole das próprias emoções. E o número 4, comunique isso, tá? O número 4, pessoal, comunique tudo isso que você está sentindo. Entenda a perspectiva do outro, não julgue, reconheça a emoção nas outras pessoas e comunique isso para essa pessoa, certo? Dicas gerais aqui enviadas. O que vocês acharam? Estamos indo para o momento final. Preciso fazer meus recados do coração. Valeu, pessoal? Dá para colocar essas 4 dicas em prática? Dá, né? Vamos lá, sei que vocês podem. 4 dicas essenciais. Dicas do coração, pessoal. Seguinte, lembramos que nós estamos com a o nosso sorteio que acontecerá na próxima semana. Então, marca lá, seus amigos, é o livro da inteligência emocional, mais uma sessão online comigo de uma devolutiva de uma ferramenta, de um teste que você vai fazer de autoconhecimento. Então, você vai preencher esse teste de autoconhecimento e você vai ter essa sessão que leva, em média, 1 hora comigo para que eu possa te dar esses resultados. Marca lá, seus amigos, gratidão por termos chegado até 1.000 seguidores, não seria possível aqui sem vocês. O sorteio será feito na semana que vem, então dá tempo de você participar. E o nosso grupo, a partir de agora, encerrando essa live, está temporariamente aberto para comentários. Os feedbacks de vocês é muito importante, né? É uma troca. Se você puder mandar como que a jornada está ajudando você, né, nesses desafios desde o começo, é muito importante para nós, para a gente seguir adiante, pensando em novos projetos e entendendo um pouco. É uma troca, né? Estamos entregando algo, para nós é muito gratificante se você puder dedicar um tempo e nos contar nesse grupo do WhatsApp o que tem sido para você e como a jornada está te ajudando. Se você está aqui no YouTube, deixa um comentário também, curte o vídeo e compartilhe. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Acho que falei tudo. Pessoal, beijo que vão me tirar daqui. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!